Olá a todos. Não preparei muito esta parte. Então, olá a todos. Bem-vindos ao podcast Fora de Jogo Eu Explico. O meu nome é Diana e vou estar acompanhada pela minha caríssima colega e companheira de viagem, Ana Pereira. Olá, Ana. Basicamente, eu não percebo nada de futebol. Tipo, nada de nada. Boa. Por isso, boa sorte. Então, o propósito deste podcast é falarmos um bocadinho sobre aquilo que tem sido a evolução do futebol nos últimos anos, falar um bocadinho das regras básicas do futebol, para quem não entende muito, como a Ana não percebe muito, também mostrar um bocadinho os clubes que existem, desde os mais conhecidos até aos menos conhecidos, e aqui a ideia é abordarmos um bocadinho das três principais ligas portuguesas. Obviamente não vou conseguir chegar a todos os clubes que existem em Portugal, mas pelo menos às três primeiras ligas seria aqui o nosso objetivo, e também apresentarmos alguns clubes europeus e algumas competições europeias também, numa fase mais avançada na aprendizagem da Ana. Pois, eu já estou a ficar confusa só com essa apresentação, por isso... Ok. Então, neste primeiro episódio vamos falar um bocadinho da Primeira Liga. Portanto, vamos começar pelo início e pela principal liga e pelo principal escalão do futebol português. E antes de começarmos e entrarmos e mergulharmos na história efetiva dessa liga, da Primeira Liga, sabes o que é a Primeira Liga? É onde está o Benfica, o Sporting e o Porto, é tudo o que eu sei. É um começo, ok? Não sei que outras equipas é que lá estão, só conheço essas três, para mim só existem essas três na minha lista. Pronto, ela vai saber que existem outras, até porque são 18. Sim, são 18 equipas na Primeira Liga, efetivamente os três que tu disseste estão, mas vamos aqui falar um bocadinho daquilo que foi a época passada e alguns números caricatos da época passada, e por que não falar um bocadinho daquilo que foi a conclusão da última época. Então, algumas curiosidades sobre a Primeira Liga. Primeiro, vai ser a 90ª edição, portanto, a edição número 90, para quem não for muito bom em números cardinais. Estás a insultar as pessoas, não é? Tipo logo burros. Sabe o que é a 90ª edição? Ele está a usar as palavras caras, 90ª. A edição 90, até o momento e até à data, realizaram-se 19.754 jogos, nestas 89 edições que já decorreram. Foram marcados mais de 56 mil golos e há uma média de golos por jogo de 2,85. Portanto, não chega bem a 3 golos, mas é quase 3 golos por jogo. Tens alguma ideia de quantos jogadores é que já passaram pela Primeira Liga? Nestes 90 anos? Eu suponho que tenham sido muitos, visto que cada equipa acho que tem 11 a jogar pelo menos. 11 a jogar? Eu suponho que tenham sido muitos, assim, tipo 1000 e tal, 2000, 3000, tipo, há alguns aí nesses números, não? 9.949 jogadores. Estava quase a lá chegar, davas mais Estavas um perto. bocadinho e eu chegava lá. Até quantas equipas é que já passaram? Alguma ideia? Pá, mas as equipas são sempre, quer dizer... Não são sempre as mesmas. Elas mudam todos os anos, está bem. Algumas sobem, outras descem. Que já passaram. Sei. Ok. 72 equipas já passaram pela Primeira Liga. Há tanta. Há mais ainda, há imensas equipas em Portugal. O melhor marcador de sempre, Peiroteu, atuou no Sporting entre as temporadas 37 e 38 e 49-50 e ele marcou sozinho quase 330 golos. É muito gol para uma única pessoa. Ele fez render o dinheiro que lhe pagaram, a mim. É verdade. Isso é muito gol. É verdade. Sim, Isto dava uma média de 1,69 golos por jogo. Que é muito gol. É muito gol. E o Peiroteu realmente é uma marca impressionante. Contudo... Nem tenho palavras para tal coisa. Verdade. É isso. É verdade. Sim, Ainda hoje é considerado um dos melhores jogadores do Sporting de sempre. O jogador com mais jogos na Primeira Liga também é do Sporting e é Manuel Fernandes, que jogou 486 partidas. Contudo, foi Eusébio quem ganhou mais campeonatos. Sabes quem é o Eusébio? Toda a gente sabe que é o Eusébio. Boa! Obviamente. E sabes em que clube é que ele jogou? Benfica. Boa, não boa. era? Exatamente. Já sei alguma coisa disto. O Eusébio foi o jogador que venceu mais campeonatos e venceu 11 títulos. Portanto, foi 11 vezes campeão entre as épocas 60-61, 73-74. Sim, senhor. Portanto, obviamente que se o jogador com mais títulos é do Benfica, pressupõe-se que o clube com mais títulos também seja o Benfica. E neste momento detém o melhor ataque de sempre e os encarnados também são o clube com mais títulos. Neste momento celebraram o 38º título, até à época passada. Esta época celebraram o 38. Portanto, para o ano já há a hashtag dá-me o 39,
porque eles estão a contar de ganhar o próximo campeonato, mas veremos, que ainda vai correr está decidido até ao final. muitas jornadas. Só o Benfica, Porto e Sporting somam 90 participações, portanto são os únicos 3 clubes que nunca desceram de divisão e que se mantêm intactos na Primeira Liga desde que ela foi criada e, portanto, desde a sua criação há 90 anos, que eles se mantêm nas 90 edições. Os 3 juntos somam sozinhos 2.500 jogos atualmente. Segue-se o Vitória de Guimarães com 78 presenças na Primeira Liga, o Belenenses com 77 e o Vitória de Setúbal, infelizmente, esta época despromovido ao Campeonato de Portugal, soma 72 participações na Primeira Liga, é verdade. Contudo, o Braga, considerado o 4º maior clube, conta apenas com 67 presenças, sendo apenas o 7º clube com mais presenças na Primeira Liga, o que é muito curioso, considerando que atualmente é o 4º clube em Portugal, ou pelo menos considerado os 4 grandes, o Braga também já entra nas contas. Ainda assim, o jogador com mais presenças no campeonato é o guarda-redes Manuel Bento, que foi uma grande figura do Benfica, uma figura incontornável no Benfica, e é o jogador com mais presenças, 22 presenças no primeiro campeonato. Já agora, apenas alguns números por curiosidade: jogador estrangeiro com mais jogos, Alain, do Braga. O jogador estrangeiro com mais golos, Jardel. Esse nome eu conheço, atenção. Há muitos agora, mas o Jardel... O grande, não é? O original. O original marcou 186 golos com a camisola do Sporting. A maior goleada de sempre em toda a história da Primeira Liga é uma goleada do Sporting contra o Lessa da Palmeira por 14-0. Portanto, é a primeira goleada, a maior goleada de sempre, e aconteceu na época 41-42. Já foi há muitos anos. Até porque o Lessa da Palmeira também já não joga na Primeira Liga há alguns anos. Pois eu ia dizer, nem sequer me lembro desse nome, mas está certo. Conheço o nome, mas não sabia que era uma equipa de futebol também. É verdade, é verdade. O jogador mais vezes utilizado como suplente, ou seja, ele começa sempre como suplente, mas acaba sempre a jogar, é o Paulo Alves. Em 174 partidas ele foi utilizado. E o Guimarães é a equipa com mais derrotas na história da Primeira Liga. Os encarnados têm o melhor ataque de sempre. E a época 21-22 conta com a época 21-22, ou seja, nesta última época que passou, é o melhor ataque de sempre ao Benfica, e a equipa com mais derrotas é o Guimarães, considerando que são das equipas com mais presenças, portanto é natural que tenham mais maior então lá mais vezes levam mais derrotas em É verdade, têm 3.218 golos sofridos, desde a primeira vez que entraram na Primeira Liga. Nossa. Nesta época, então... Nesta época agora que terminou, 21-22, tens alguma ideia qual é a nacionalidade mais representada na Primeira Liga Portuguesa? Suponho que não seja a portuguesa, só por causa dessa presença. É, sim senhora! Era uma rasteira. É a portuguesa. E a segunda? Não sei, eles são todos nacionalidades diferentes, uma pessoa não sabe. É verdade, é verdade. A segunda? Brasileira? Boa, muito bem, é isso mesmo. Então há 241 jogadores portugueses, 120 brasileiros e 72 espanhóis, que são neste momento as 3 nacionalidades mais representadas. Já agora, países estranhos a jogar em Portugal, ou jogadores com nacionalidades menos típicas a jogar em Portugal. Conta. Iraque. Ok. Que temos eu vou dizer o nome, vou arriscar dizer o nome, mas peço imensa desculpa se isso é mal, que é o Osana Rachid, do Vizela. Foi demasiado fácil. E do Curaçao. Não perguntei onde é que fica este país porque eu sinceramente não sei, mas é o Kenji, que é jogador do Boa Vista. Eu até estou chocada por tu não conheceres um país, mas está certo. Portanto, atualmente há 63 nacionalidades diferentes no campeonato português, o que é ótimo, não é? Também termos esta diversidade. Falando aqui agora nos velhotes que acompanham a Primeira Liga e que jogam na Primeira Liga, qual é o jogador mais velho da Primeira Liga? O Pepe! Lamento, mas não é? Não! Há mais É verdade. velho que ele! É verdade, apesar de toda a gente achar incrível o Pepe ainda jogar com 40 anos, e muito bem. Eu acho que ele está bastante bem, atenção. É verdade, o Pepe está uma máquina. Gosto bastante de o ver a jogar. O Pepe é uma máquina, é verdade. Rafael Bracali do Boa Vista tem atualmente 42 anos, portanto é mais velho 2 anos que o Pepe, e seguido logo do Carlos, que joga no Paços de Ferreira, recentemente promovido à segunda Liga, mas jogou na época passada na Primeira Liga com 38 anos. 25 anos separam o jogador mais velho da Primeira Liga do jogador mais novo da Primeira Liga. Jesus. É verdade, o Bracali com os seus 42 anos e o Roger Fernandes do Braga com 17 anos. Imagina, quase podiam ser pai e filho. Eles podiam ser pai e filho, é verdade, é verdade. O jogador mais alto
só por curiosidade, tem 1,98m e é o Rodrigo Moura do Chaves. E o mais baixo, Vasco Sousa do Porto, com 1,62m. Continuam os dois a ser, atenção, mais altos do que eu. Porque Verdade. Pronto, continuam a ganhar. É verdade. Já agora, por curiosidade, o Chaves também é detentor do jogador mais pesado, com 93kg, Rubén Pereira. E o mais magro, para além de ser o mais pequeno, continua a ser o Vasco Sousa com 56kg, mas também com 1,62m. Não estamos à espera que ele pese 90kg, não é? Obviamente que o peso é proporcional à sua altura. Eu acho simplesmente fascinante isto de serem dados que estão disponíveis. Sim. Há muitos mais dados ainda disponíveis e espero que no final da próxima época existam novamente estes dados para vos trazer aqui algumas curiosidades. Já agora, depois partilhem se por acaso o vosso clube aparece algures numa destas curiosidades, porque o meu não aparece. E o da Ana também não. Por acaso até o mesmo. Portanto, não aparece, mas será um novo episódio, um outro episódio, não é? Quando falarmos talvez numa das nossas rubricas do Clube da Semana, não é? Exato, é muito vou-me sentir minimamente inteligente sobre futebol, porque eu ainda percebo alguma coisa, não muito, É verdade. mas se for desse clube eu estou mais a par. É verdade. Já agora, se quiserem fazendo apostas, aceitamos. Malta que me conhece não vale, está bem? Só para que conste. Sim, porque não é um facto conhecido toda a gente que nos conhece. É verdade, é verdade. Então, tirando estes factos históricos e engraçados sobre aqui a nossa Primeira Liga e sabendo que já vamos para a edição 90, como devem imaginar, a história é longa. Vamos fazer aqui apenas um pequeno resumo, porque eu quando fiz a pesquisa dei por mim mergulhada em história e portanto tive aqui que fazer um resumo daquilo que seria a história da Primeira Liga. Então, a Primeira Liga, como toda a gente sabe, é o principal escalão do sistema de futebol em Portugal. Foi criada na época 34-35 pela Federação Portuguesa de Futebol e é organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional desde a temporada 95-96. É disputada por 18 clubes, num sistema de despromoção com a segunda Liga. As equipas que têm mais classificações qualificam-se para as competições europeias, nomeadamente a Liga dos Campeões, entre o campeão e o segundo lugar com acesso direto à fase de grupos e o terceiro classificado com acesso à terceira pré-eliminatória. Também entra na Liga Conferência o quarto e quinto classificado, sendo que o quarto tem acesso à terceira pré-eliminatória e o quinto à segunda pré-eliminatória. Mais à frente vamos falar da Liga Conferência, Liga Europa e Liga dos Campeões. Ok. Tá bem? Os clubes classificados em 17º e 18º, portanto penúltimo e último, o que é que acontece, Ana? Descem, são penalizados, vão descer, tal como a nossa equipa já desceu muita vez. É verdade, e subiu outras, que é para não dizermos já quem foi, não é? Exato. É verdade. Então, Atenção, acho justo, porque se nós sofremos, outros também podem sofrer. é verdade, mesmo. é verdade. Então, os clubes classificados em 17º e 18º são despromovidos à segunda Liga e por troca dos primeiros e segundo classificados da segunda Liga que sobem à primeira divisão. E bem, Este ano com a maravilhosa subida do Farense e Moreirense à Primeira Liga. O que é que acontece, pergunta para Queijinho agora, o que é que acontece ao 16º classificado da Primeira Liga? mantém-se na Primeira Liga? Quase, Ana, quase. O 16º classificado vai jogar um play-off com o terceiro classificado da segunda Liga. Quer dizer, já sofreram a época inteira, ainda têm que jogar um jogo para serem despromovidos ou não? Na realidade, 2, um em casa de cada um, tadinho, ok? com pena E deles. têm que ganhar esses jogos para se manter, o que neste caso não aconteceu, Pois, porque o Marítimo... Estão em último, faz sentido. O Marítimo desceu à segunda Liga e o Estrela da Amadora, que estava na segunda Liga, ganhou os jogos e, portanto, foi promovido ao fim de 14 anos, promovido novamente à Primeira Liga, e temos o Estrela da Amadora de volta às competições Atenção, profissionais. acho isso um bocadinho injusto, quer dizer, eles estavam em último quase. É verdade. Tipo, jogarem com o terceiro classificado é quase uma sentença de morte, suponho eu. É verdade, das duas vezes que isto aconteceu, portanto, isto é uma estratégia muito recente da Liga Portugal, não acontece muitas vezes, é sempre o da segunda Liga que sobe, é verdade. É o que a história nos tem mostrado ultimamente, é exatamente isto, é que é o terceiro lugar que sobe sempre à Primeira Liga. A malta da Liga Portugal, se calhar ouçam aqui a minha colega, que está a ser um bocadinho injusto, né? É o antepenúltimo da Primeira Liga com o terceiro classificado da segunda Liga. Portanto, É quase a mesma coisa, quer dizer, os outros dois já foram, aquele está ali já em último, né? é verdade, é verdade. Portanto, estar no 16º hoje em dia já não significa nada, podemos ir parar à segunda Liga da mesma forma, não é? Portanto, Ou melhor, provavelmente vais parar à segunda liga, é o que quer dizer. é verdade, é verdade. 90% de chance disso acontecer. Este ano aconteceu exatamente isto. Então, este ano assistimos ao regresso então do Estrela da Amadora à Primeira Liga, exatamente por ter vencido os 2 jogos do play-off, sendo que o segundo, eu vou-vos dizer que assisti e há muito tempo que eu não sofri por um jogo assim, e malta, não sou do Estrela da Amadora,
Mas sofri muito porque foi um jogo que foi a penaltis, portanto é sempre um jogo muito sofrido quando tens tens tempo regulamentar, tempo de compensação e depois ainda os penaltis e ser definido por grandes penalidades. Confesso que achei um bocadinho injusto para o Marítimo o segundo jogo, mas o Estrela tinha feito o seu trabalho no primeiro jogo, portanto foi mais do que merecido. Claro que quem é do Marítimo vai dizer que não, quem é do Estrela vai dizer que sim e portanto é o normal, é o que todos nós sabemos. Adicionalmente, as equipas da Primeira Liga participam ainda na Taça de Portugal e na Taça da Liga. Alguma coisa a dizer sobre o Estrela da Amadora? Eu não faço a mínima ideia do que dizer sobre o Estrela da Amadora. Só sei que tem um nome bonito até, mas é a única coisa que eu sei sobre eles. São conhecidos como os tricolores, mas deixemos isso quando viermos um dia falar sobre a história do Estrela da Amadora. Então, quem participa na Taça de Portugal? Todos os clubes registados em Portugal, à partida, e que depois podem então, sei lá, ganhar eventualmente uma Taça de Portugal. As equipas da Primeira Liga entram na terceira eliminatória e na segunda da Taça da Liga, portanto eles não entram desde o início, não entram nem nos oitavos, nem a fins, entram só mesmo já numa fase um bocadinho mais avançada da competição. Das 89 edições que se jogaram até ao momento, apenas 5 clubes se sagraram campeões. Queres adivinhar quem foi? Sporting, Benfica e Porto. Queres arriscar outros dois? Não consigo. Nem tento lá chegar. Boa Vista e Belenenses foram as outras duas equipas que se sagraram pelo menos uma vez campeãs ao longo de toda a sua época. Do Belenenses, confesso que não tenho memória, mas lembro perfeitamente do Boa Vista, do ano em que o Boa Vista foi campeão nacional. E já agora, como é que acham que surgiu e como é que achas, Ana, que surgiu a Primeira Liga? Porquê surgir uma liga? Não faço a mínima ideia. Gostava muito de poder dar uma ou duas tentativas de resposta, mas não vai acontecer porque a minha cabeça está a zeros nessa situação. Então vou-te elucidar e dar-te aqui uma aula de cultura sobre como é que surgiu a Primeira Liga. Então, a Primeira Liga nasceu em 1921, depois da seleção portuguesa ter perdido com a Espanha no seu jogo de estreia, e surgiu com a necessidade de se alterar um bocadinho o sistema do futebol em Portugal. Aquilo estava um bocadinho confuso, era tudo muito amador e percebeu-se depois com esta derrota de Portugal frente à Espanha que realmente era preciso profissionalizar um bocadinho o futebol. Nasceu assim uma prova regular, com os vencedores das provas distritais, chamado Campeonato de Portugal. Prova que em 1938, curiosamente, se passou depois a designar a Taça de Portugal e, portanto, não deu seguimento a ser o campeonato, efetivamente. A forma, depois, como estava construído, passou a ser a Taça de Portugal e não o campeonato. Na sua primeira edição, na época 21-22, jogaram apenas duas equipas, o Sporting e o Porto. Quem ganhou? Eu, se disser metade da população mata-me, se disser a outra metade da população mata-me. Eu vou arriscar com o Porto. E foi! Boa! Isso mesmo! Então, o Futebol Clube do Porto ganhou a primeira edição, numa finalíssima, e a ideia era que existisse um representante de Porto e Lisboa. E em 1934, começou verdadeiramente o Campeonato de Portugal com uma primeira divisão, com 8 equipas, 14 jornadas, 2 voltas, e sempre a somar pontos, em que o Porto foi novamente campeão nesta versão. Na altura, foi chamada a Liga Experimental. Pois, é que eu não percebi nada disso, tipo... Eu fiquei-me já há muito tempo atrás, não percebi nada desta última parte da conversa. Foi muita informação. Então, resumidamente... Então, só pronto. para verem que isto vai ser complicado para me fazer entender que... Vai ser giro. Então, na primeira edição, em 21-22, existiram apenas duas equipas. Sim, ok. Porto e Sporting, a representar Lisboa e Porto. Ok. No campeonato foi só isso? Foi só isto. Okay. Numa finalíssima, depois ganhou o Porto, esta primeira edição. Mas houve mais jogos sem ser a finalíssima? Houve mais jogos, okay, sim. Okay. Depois, mas basicamente, houve jogos nas distritais, digamos assim, entre Porto e Lisboa, e o Porto e o Sporting foram então os vencedores que foram depois disputar esta finalíssima. Okay? Depois, isto basicamente como ficou uma edição assim meia perdida e achou que isto não era uma boa forma de se fazer um campeonato, até porque depois... tem os mesmos moldes da Taça Portugal, percebeu-se que aquilo não podia ser um campeonato. Em 34 é que se começou verdadeiramente a organizar um campeonato em Portugal com 8 equipas, 14 jornadas, ok? E 2 voltas, e sempre a somar pontos. Portanto, como é agora, 3 pontos por vitória e 1 ponto por empate, ok? Não havia perda de pontos. Basicamente, quem ganhou outra vez foi o Porto, esta versão. A este tipo de campeonato, digamos assim, chamou-se a Liga Experimental. Como era a primeira vez que estava a ser feita,
Chama-se Liga Experimental. Se caso corresse mal, não havia ali comprometimento nenhum. Exatamente. A partir desta época, os campeões passaram a ser designados a partir deste campeonato e até hoje temos então os tais 5 vencedores que já dissemos anteriormente e, portanto, manteve-se esta competição. Como eu disse, a competição que anteriormente se chamava Campeonato de Portugal, como era uma prova por eliminatórias, portanto aquilo era basicamente perdíamos o jogo, saíamos fora do jogo, ou fora do campeonato, passou a ser chamada então Taça de Portugal. No entanto, todos os títulos ganhos até esta altura não são contabilizados para a história dos clubes, nem sequer para a história da Federação, que em 38 decidiu que a partir daqui é que começava a contar. Mina, é justo porque começam todos em pé de igualdade, mas coitadinhos daqueles que se esforçaram mais que os outros, não é? É verdade, tiveram a sua história apagada ali, tudo a zeros. É verdade, não, é verdade. Não, meninos, agora é que vamos começar. O que está para trás, olha, paciência. Agora, não conta, não quero brincar mais a este jogo. quero brincar a outro. Pronto, atualmente então jogamos com 18 equipas, já falámos um bocadinho desta parte e a ideia mesmo é que se consiga trazer um bocadinho esta competitividade necessária à Primeira Liga para também sermos mais fortes na Europa e conseguirmos melhores jogadores para a nossa seleção, apesar de termos muitos jogadores, felizmente, a jogar lá fora, porque quer dizer que também o nosso talento em Portugal é reconhecido por outros clubes e, claro, o nosso incontornável Cristiano Ronaldo que levou o nosso nome além fronteiras e continua a levar, a jogar na Arábia Saudita, mas também temos a Inglaterra, França, Espanha, portanto estamos um bocadinho... Eu acredito que em cada campeonato deste mundo há um português a jogar. Eu acho que sim, nós estamos em todo lado. É verdade. Nós somos esse tipo de pessoas. Isto tudo bem feito, se calhar vamos descobrir que estamos um bocadinho em cada lado. Também estamos no campeonato italiano, alemão, portanto, enfim, estamos espalhados um bocadinho por toda a Europa e somos um bom símbolo de como se faz bom futebol em Portugal. Eu acho que sim, eu acho que é bom que os outros países nos reconheçam. Eu acho que eu também acho, concordo com a Ana. E até começa a ser difícil para o Roberto Martínez, neste caso o nosso selecionador, encontrar só 22 ou 24 eleitos para a seleção, porque entretanto temos o banco de suplentes quase tão bom, aliás, não é quase, é mesmo tão bom como a equipa principal, é uma realidade. É assim, ao menos não pode queixar-se, não tem por onde escolher, não é? É verdade. Que sorte dele, que veio da Bélgica com pouca escolha, chega a Portugal e o problema dele é a fartura de jogadores que podem jogar na nossa seleção. Então, e lá teremos o nosso espaço também para falar da nossa seleção e percebemos um bocadinho como é que vai ser, até porque para o ano temos europeu, portanto, obviamente queremos falar um bocadinho daquilo que vai ser a nossa... Eu gosto bastante das competições grandes, do europeu e do mundial. Esses são ainda aos poucos que eu consigo acompanhar e percebo alguma coisa de... Boa. E vamos ver. Então, neste podcast vamos também ter 2 rúbricas muito interessantes. Vamos falar todas as semanas sobre um clube nacional e sobre um clube internacional. E ainda temos uma terceira rúbrica aqui a pedir da minha cara colega Ana, sobre uma regra do futebol, ok? Para se começar também a perceber um bocadinho o jogo e como é que funciona este jogo. E eu acredito que as pessoas não se insultavam tanto se percebessem as regras do futebol. Era uma coisa fácil. Então vamos explicar isso a toda a gente, porque eu também desconheço, só sei quando a bola entra, é golo e ponto. E às vezes nem sempre pode ser anulado. Pois, lá está, e depois eu fico toda confusa, sei lá o que é que está ali a passar. É verdade, mas vamos começar com as regras mais fáceis e depois vamos tornando a coisa um bocadinho mais complexa. Então, o clube da semana, eleito para esta semana e para o primeiro episódio do nosso podcast, foi o Sporting Clube Portugal. E, portanto, é um clube fundado a 1 de julho de 1906, tem sede em Lisboa, faz parte dos considerados 3 grandes em Portugal, apesar de ser aquele que tem menos títulos, mas ainda assim é considerado um dos 3 grandes em Portugal, juntamente com o Benfica e com o Porto, e, segundo os últimos registros, conta com mais de 175 mil sócios, portanto, em Portugal. Muita gente. É verdade, e com mais de 2.600.000 adeptos no território nacional e também espalhados pelo mundo. Contudo, não é o clube nacional com mais sócios e mais adeptos, mas ainda assim está muito bem pontuado. Os seus adeptos são apelidados normalmente de sportinguistas ou de leões. Outros nomes e insultos ficam para outra história, obviamente. Foi campeão nacional em 19 ocasiões, venceu uma taça das taças e conta também com 17 taças de Portugal no seu palmarés, 9 supertaças, 4 taças da Liga e uma taça Império, que atualmente já não existe. E acresce ainda os 19 campeonatos de Lisboa, dos quais também foi vencedor. Portanto, para vocês terem aqui uma pequena noção,
O Sporting ocupa atualmente o 29º lugar do ranking de clubes da UEFA, portanto a UEFA organiza clubes pelos títulos e pela sua grandeza, e neste caso a sua campanha mais destacada até hoje talvez tenha sido, eu apostaria aqui nisto, na Taça dos Campeões da Europa, uma extinta, que deu agora lugar à Liga dos Campeões, e foi quando chegou aos quartos de final na época 82-83, portanto ficou aqui muito perto de chegar a uma meia final e quem sabe até uma final e uma possível vitória, mas infelizmente ficou pelos quartos de final, o que já é muito bom. Algumas curiosidades. O estádio, toda a gente sabe que é o estádio de Alvalade, tem uma capacidade para mais de 50 mil lugares. É verdade, já se fizeram lá muitos bons concertos também. Atenção, eu já lá fui a concertos, é assim que eu conheço bem o estádio, aquele relevado é fascinante e já vi muita coisa lá. É verdade, é verdade. O atual presidente, não sabes o nome? Não faço a mínima ideia. Frederico Varandas, que veio substituir o Bruno Carvalho, e o atual treinador é Ruben Amorim, portanto que tem, para mim, a meu ver e pessoalmente, tem feito um excelente trabalho no Sporting e espero que o vá continuando a fazer porque é disto que vive a Liga, que é desta competitividade que vive a Liga. O Sporting tem uma mascote muito conhecida e muito acarinhada por todos os clubes, que é o Jubas. O Jubas é um leão muito querido que até recentemente esteve no centro de algumas polémicas porque foi agredido. Tadinho! Eu sabia que ela ia dizer isso. Então! É verdade, o Jubas foi agredido, mas já está tudo bem e foi muito interessante ver todos os clubes a apoiar o Jubas e esta não violência no futebol, que é muito importante, sentirmos-nos seguros a levar as nossas crianças ao futebol. Dizer-vos então que o emblema ostenta um leão de cor dourada sobre um fundo verde e foi oficialmente adotado em 1906, assim como as cores verde e branca começaram a ser utilizadas praticamente desde a fundação do clube. Daí vir aquela frase da música que é a única coisa que eu sei, 1906. É a única coisa que eu sei. É verdade, eu sei muita coisa, mas essa frase, essa música, eu sei. É verdade. Existe também a marcha do Sporting, eternizada por Maria José Valério, e que foi gravada pela primeira vez em 1960 e foi acompanhada pela... Isto é apenas uma pequena curiosidade, mas a cantora foi na altura acompanhada pela Orquestra Ligeira da Emissora Nacional. Portanto, foi assim uma grande música que até hoje, apesar da Maria José Valério já não estar entre nós, continua a ser um repertório nacional e dificilmente assumam lá benfiquistas e portistas. Toda a gente sabe um bocadinho da marcha do Sporting. Rapaziada, ouçam bem o que eu vos digo e gritem todos comigo, viva o Sporting. Portanto, toda a gente sabe este bocadinho da letra. É inevitável. Ana, conhecias? Conhecia, sim, senhora. Se a Ana conhece? Conheço muito bem essa música. Portanto, o Sporting tem um longo historial ao longo da sua época e da sua história. A verdade é que a história do Sporting cruza sem dúvida nenhuma, e não podemos falar do Sporting sem falar dos 5 violinos. Não eram músicos, não eram violinistas, mas jogavam... Ainda bem que especificaste, porque quando disseste violinos, para mim é só os que tocam. Basicamente eles foram considerados os 5 violinos porque jogavam numa harmonia tal nos relevados portugueses entre 46 e 49, 5 jogadores, poético. é verdade, Isso é muito poético, era uma máquina de fazer golos e ganhar títulos, que foi uma coisa incrível. Para vocês terem uma noção, 5 jogadores, Jesus Correia, Vasco, Espiroteu, Travassos e Albano, ficaram conhecidos não só por ser uma máquina de fazer golos e dar títulos. Na época 46-47, a equipa artilhada com estes 5 violinos marcou 127 golos em 26 jogos e venceu 23 destes 26 jogos e obteve uma média de quase 5 golos por partida. A sintonia era incrível e o maestro desta sinfonia era Cândido Oliveira, que levou o Sporting a ser, registrem bem, tricampeão. É verdade, meus caros, quem diria, não é? Em 48-49 o Sporting celebra o seu tricampeonato. Portanto, a história do Sporting é riquíssima, ficamos muito felizes por tê-los no campeonato nacional, é mesmo muito, muito importante também que o país tenha clubes tão competitivos e com uma história tão rica, e vamos trazendo sempre estes pequenos inputs sobre a história do Sporting, neste caso hoje, mas todas as semanas vamos trazer um clube diferente e, portanto, fiquem atentos porque pode ser o vosso clube na próxima semana. Hoje foi o Sporting por ter feito anos muito recentemente e, portanto, fez 117 anos, é um marco muito importante e é um clube já bastante antigo e, portanto, trouxemos o Sporting esta semana. Resumidamente, aos adeptos de outras equipas, não fiquem com inveja. A vossa equipa vai chegar e terá o seu espacinho, tá? Sim, até o Sintrense vai chegar. Estou a brincar, não faço ideia se iremos falar do Sintrense, mas se calhar porque não? Por que não?
é um clube como outro qualquer. Ele merece a mesma atenção que os outros. Claro que sim, sem dúvida nenhuma. Então, falei também que iríamos trazer um clube europeu. É verdade. E hoje vou trazer um clube que é muito especial para mim. Vou dizer muito honestamente, foi esta a razão da escolha. Quando pensei num clube europeu, foi o primeiro clube que me lembrei, apesar de ele jogar da segunda divisão espanhola. Mas a verdade é que muitos de nós nos vamos lembrar. E tirando os estádios portugueses, foi o primeiro estádio que eu conheci fora de Portugal, que foi o estádio do Real Clube Deportivo de La Coruña. E portanto é um clube galego, é um clube com muita história e que, percebi hoje, com grande curiosidade, também foi fundado em 1906, tal qual como o Sporting, só que neste caso... que bonito, são irmãos de data verdade. de nascimento. Mais ou menos, porque este nasceu a 8 de dezembro, um bocadinho depois são do tipo Sporting. gêmeos siameses separados à nascença, quase. É verdade, é verdade. Então, está situado na cidade de La Coruña, no noroeste da Galiza, joga atualmente na segunda divisão B e o seu maior rival é o Celta de Vigo, com quem faz o derby da Galiza e mais conhecido como o derby galego. O Deportivo da Coruña, como ele é conhecido, joga atualmente no estádio municipal de Riazor, que fica na cidade da Coruña, e tem um estádio com capacidade para quase 35 mil espectadores. Portanto, é um estádio, sim senhor, considerável, é verdade. O seu presidente é o António Couceiro, apesar de ter um nome muito português, o senhor é espanhol, é uma realidade, e o seu treinador é o Óscar Cano, que orienta as leads do Deportivo da Coruña. Ele também é um grande estádio, é com muita pena que nós vemos um clube desta dimensão também a jogar na segunda liga, mas aliás temos também assistido muito recentemente a grandes clubes a caírem em divisões, e ele caiu em 2020, portanto, mesmo sem se jogar, na combinação de resultados, ele acabou por cair para a Série B e continua a bater um recorde de assistências. Já agora, apenas por curiosidade, ele tem uma média de 22 mil pessoas por jogo. Portanto, é muita gente ainda para um clube da segunda liga. Às vezes na primeira liga não conseguimos estes valores. Portanto, só para fecharmos aqui, e com muita pena o Deportivo da Coruña estar na segunda divisão, acreditamos que vão voltar em força para a liga onde merecem estar, portanto no campeonato nacional. Ganharam um campeonato espanhol, portanto em 99-2000, têm 2 taças do Rei, que é equivalente à nossa taça de Portugal, mas lá muito é taças bem. Do Rei de Espanha. É um nome chique, atenção. É verdade, é sim senhora. Tem 2 Supercopas e tem um concurso de espelha, que atualmente já não é uma competição que já não existe. Portanto, tem 7 títulos oficiais e é com grande pena que vemos neste momento eles a jogar na segunda liga. Contudo, a esperança é a última a morrer, meus caros. Já ganhou 5 títulos pela segunda divisão, 1 pela terceira, e portanto quero acreditar que vai voltar seguramente à Liga Espanhola, à Primeira Liga Espanhola. É assim, na verdade, eles podem ter mais esperança do que nós, Diana, por isso... É verdade, tem um bocadinho mais. Eles estão muito mais quase a conseguir do que o nosso pequeno clube. É verdade. Aqui apenas por curiosidade, Luís Suárez já jogou no Deportivo da Coruña. Pronto, queria só deixar com esta pequena nota, que também grandes jogadores já passaram, sem dúvida nenhuma, pelo Deportivo da Coruña. A Ana está com aquela cara de tipo, quem é o Luís Suárez? Pois não faço a mínima ideia, eu estava com a esperança que tu me fosses explicar, mas... Luís Suárez é um jogador espanhol muito, muito conhecido, precisamente... O Suárez, modos que quase... give it in, you know? Eu percebo, mas não é o Suárez que a malta está a pensar que dá trincas aos outros, não é? É Suárez, é o Luís Suárez Miramontes, e que jogou muitos anos pelo Coruña, Barcelona, Inter de Milão e pelo Sampdoria. E portanto é um dos maiores jogadores de sempre da Espanha. Sim, tem um bom percurso, pelo é verdade. Portanto, ainda chegou a ser eleito para a Bola de Ouro. Portanto, é verdade. Sim, senhor. É verdade. Portanto, aposentou-se em 1973, depois de 3 épocas no Sampdoria, em Itália, e portanto foi aqui um grande jogador pela Espanha, por toda a Espanha, e também para o Deportivo da Coruña, e o senhor ainda vive e conta atualmente com 88 anos. Portanto, malta, como podem ver, eu não estava a falar do moço que dá trincas aos outros. Haveremos de falar. Já foi moço um dia, é verdade. Se quiserem, depois também podemos ir falando de alguns jogadores assim marcantes da história do futebol. Portanto, digam, acho que sim. Digam vocês por quem gostariam que nós começássemos. Que tens alguma aposta? Tirando o Cristiano Ronaldo, que é muito óbvio. Opa, sim, já não posso ter apostas. Eu ia dizer Cristiano Ronaldo, ele é o meu preferido. E agora o que é que eu digo? Sei lá, o Messi? Olha, por exemplo, o Messi. Pode ser o Messi, podia ser o Luís Figo. Também gosto bastante, acho que sim. Pronto, então fica aqui já prometido para o próximo episódio do nosso podcast. Vamos trazer o Luís Figo.
Acho que sim. Não vamos trazer o Luís Figo aqui. Uma pena, atenção, uma grande pena. Luís Figo, se estiveres a ouvir isto e quiseres vir, nós aceitamos. Mas ainda Serás assim... bem-vindo. Temos uma tábua de queijos e presunto e uns seminhos, porque a bebida já deve afetar bastante, por isso tem que ser seminhos agora. É verdade, é verdade. Portanto, Luís Manter Figo, a linha. vamos falar da história do Luís Figo, que também é muito caricata, para quem conhece a história do futebol minimamente, ou para quem já viu o documentário do Luís Figo na Netflix, sabe que ele tem uma história muito conturbada entre Madrid e Barcelona, mas falaremos então dessa história conturbada no próximo podcast e contem então com esta nova rúbrica, o Jogador da Semana. Então, meus caros, estamos a chegar ao fim do nosso podcast. Uma pena, foi bastante divertido. Ficarei à espera de mais. Com certeza. No próximo episódio vamos falar da segunda liga, perceber um bocadinho também como é que começou e que atualmente é tão ou mais competitiva também do que a primeira, até porque se formos a ver, foi renhido a subida e a descida da divisão da segunda liga. Mas acredito. Foi muito renhida. Não é o mesmo que o prémio da terceira liga, né? Não, é um bocadinho diferente. Vamos Exatamente. explicar um bocadinho os modos, como é que funciona a segunda liga, que é muito semelhante à primeira, e a Ana disse muito bem, a terceira liga funciona nos modos um bocadinho diferentes, virá na outra a seguir, no outro episódio Parece a seguir, bem, bem. até começarmos aqui oficialmente o campeonato e irmos analisando aqui alguns jogos mais importantes e algumas regras também importantes. Antes de fecharmos, regra trazida para esta semana incrível vai ser a regra do penalti. E porquê que é a regra do penalti? Porque eu achei que era a regra mais fácil de se perceber para um primeiro episódio, porque toda a gente sabe como é que acontece um penalti, não é, Ana? Certo, sei que há a bola ali em frente à baliza, os jogadores da equipa oposta metem-se ali numa linha de defesa e um jogador escolhido da equipa que está a atacar, né? Não sei se pode dizer isso ou não, dá um chute na bola com a esperança de que a bola entre na baliza. Mas tem à frente dele... Um monte de marmanjos Ah, a tentar ok. parar que a bola entre Não na sei baliza. se já perceberam que a Ana acabou de confundir um penalti com um livro. Pronto. Possível. O penalti. Então, Não. Ah, o penalti é aquele de lado. Não, espera, Não. estou muito confusa. então o penalti, quando é que se faz aqueles jogos que tens os 90 minutos, depois Pois, tens o era tempo de isso que eu estava a tentar prolongamento escrever. e depois no fim... Pois, era isso que eu estava a tentar Ah, não estás a ser escrever. clara. Não, eu tentei, eu disse que não era entendida nisto. Então, Atenção, pessoal, não me matem. Eu sou mesmo tipo burra no que diz respeito ao futebol. Eu posso saber muitas outras coisas, mas Verdade. futebol não é uma delas. então, o penalti é o castigo máximo dado no futebol. É um castigo. É um castigo, exatamente. O penalti é um castigo. Isso quer dizer que quando no final do jogo está a castigar aquela gente toda por Não, não terem marcado? aí é só para decidir quem é que vai ganhar o jogo. Mas no decorrer do jogo, quando ok, existe ok, um percebi. penalti, é um castigo atribuído pelo árbitro. Por norma, existe uma falta dentro daquilo que é a grande área. O que é a grande área? É aquele retângulo grande que está à volta do guarda-redes. Estás a ver a baliza? Ele tem um retângulo branco pintado à volta Ok, dele. sim, Se uma sim, falta sim. acontecer dentro desse retângulo, é penalti para a equipa que sofreu a falta, obviamente. ok. Tem que ser no campo adversário, obviamente, não é? Tipo, se for uma Sim. falta minha do meu campo, não é nada, obviamente. Sim, é muito Basicamente- o que tu quiseres, não é? Sim. Exatamente. O objetivo é que com a marcação deste penalti exista um golo. Portanto, a ideia é um bocadinho Certo. essa, não é? Portanto, daí quase é como se penalizasse com um golo a outra equipa. Mas nem sempre, meus caros, nem sempre um penalti dá origem a um golo, porque entre o jogador e a baliza existe 4 coisas. 2 postos, uma trave e um guarda-redes. E é um problema, às vezes. Ah, ok. Tens razão, estava a confundir. A imagem está muito melhor na minha cabeça agora. Já estou localizada. A fila de jogadores que tu estavas a referir está atrás do jogador que marca o penalti. E sim, não pode haver mais ninguém na grande área para além do jogador que bate o penalti e o guarda-redes. Outra regra importante é que o guarda-redes tem que ter os pés em cima da linha de golo, Ok. que é a linhazinha que está pintada na baliza, e ele só se pode mexer depois do jogador bater a bola. Portanto, não Ok. há movimento antes, ele não pode sair da Pois é, linha. isso nem nunca tinha reparado em tal coisa. É verdade, é verdade. Então, basicamente, algumas coisas interessantes. Quando é que se marca este penalti? Basicamente, um jogador da equipa que está a defender comete uma falta na grande área e qualquer pessoa normalmente já está treinada ou pré-definido pelo treinador quem é a pessoa que marca penaltis na equipa, porque normalmente Ok, treina sempre ok. essa parte, é posta numa bolinha que existe na grande área e depois é feito o remate em direção à baliza. Não pode haver um segundo interveniente, mas pode haver recarga, ou seja, o guarda-redes defende, a bola sobra para dentro de campo, pode haver um outro jogador que remate à baliza e Tá faça certo, o gol. tá certo. Pronto. Mas, em primeira instância, o penalti tem de ser sempre marcado apenas por um jogador. Já agora, qual é a distância que está a marca de grande penalidade?
Estás-me a perguntar por números, não faço a mínima ideia. Pronto, então, normalmente normalmente diz sempre que é a linha dos 9 metros, mas na realidade a grande área tem, só para vocês terem noção, a grande área do guarda-redes tem 16 metros e meio. Portanto, desde a linha de golo até aquele grande retângulo ocorrem 16 metros e meio. Portanto, basicamente diz que a grande penalidade é marcada da linha dos 9 metros. É porque são 9 metros à partida desde a bola até a entrada da baliza. Pelo menos vamos acreditar naquilo que os senhores comentadores da televisão dizem, não é? Sim. Vamos acreditar, não é? Sim, acreditemos. Neste caso, dos penaltis, sendo uma forma muito interessante de penalizar uma equipa, e normalmente é o castigo máximo, e hoje em dia já existe o VAR. Sabes o que é o VAR? Já ouviste falar do VAR? Não ouvi falar. Ok, é o vídeo-árbitro. Ou seja, a ideia é que os árbitros consigam ver a repetição dos lances. Já tivemos muitos penaltis anulados exatamente por se ver novamente o vídeo-árbitro. Já não se pode passar com aquilo que se passava antes. Passa-se ainda. Discussão para outra altura. Ou então a confirmação de um penalti que a partir do árbitro, numa primeira fase, nem tinha marcado, mas depois quando vê a repetição percebe que afinal era penalti e marca grande penalidade a favor da equipa. Uma coisa curiosa também é que, em termos de história, vou partilhar que antes de existir este sistema de grandes penalidades para se desempatar um jogo, numa eliminatória, numa final ou afins, era feito por moeda ao ar. É verdade, uma moeda ao ar decidia quem ganhava um jogo. É preciso ter sorte, não é? Para escolher o lado certo da moeda. Pois. É verdade. E houve alguns jogos perdidos com uma moeda ao ar. A técnica da moeda. É verdade. Hoje em dia a moeda ao ar só é usada para se definir qual é o lado do campo em que começam as equipas. Pronto, já não é mau, sempre é um bocadinho melhor, mas ter um jogo ao fim de 110 minutos, não sei exatamente quanto é que seria na altura, mas... as pessoas a desistirem, não é? Pá, vamos só tirar a moeda, resolvemos já isto, fica. É verdade. Os penaltis são muito mais emocionantes. Partilhem lá se não é verdade que... É verdade, que eu lembro-me de alguns jogos, que foi aqui do Campeonato Europeu ou do... muito bem! Eu lembro-me. 2004. Sofrimento puro. Lembras-te, não é? 2004, Ricardo a tirar as luvas. Portugal, Inglaterra, verdade. É verdade, também vamos falar em míticos da história do futebol e alguns europeus e alguns mundiais interessantes para Portugal também, com algumas boas classificações. Obviamente que vamos falar do Europeu 2016 em que fomos campeões da Europa, como é óbvio, e obviamente, e do trágico Euro 2004 em que perdemos na final com a Grécia. E, portanto, a Grécia ainda nos deve essa taça, a verdade seja dita. Aquela taça era nossa, antes. Também houve aquele jogo com a Alemanha em que foi bastante crítico. Muitos jogos, eu só me lembro desses dois, na verdade. Muitos jogos com a Alemanha são bastante críticos, na altura com a Holanda, agora Países Baixos também eram muito críticos, eram sempre adversários difíceis. Foi tipo abusadamente crítico. Um clássico da nossa seleção, portanto a Ana lembra-se de 90% dos nossos jogos com a Alemanha. Mas é verdade, vamos também falar desses jogos mais difíceis, obviamente, e dos principais adversários e até as equipas com que Portugal sofre sempre derrotas. Não, malta, Marrocos não está assim tão alto na nossa lista, mas é o último do qual nos lembramos, não é? Pronto, sofrido. Então, meus caros, o podcast já vai longo. Vamos dar por terminada a nossa sessão de hoje. A ideia é que isto seja uma conversa, uma partilha. Também vamos aqui depois começar a introduzir alguma interação com outras pessoas. Poderemos ter ou não outros convidados, quem sabe, não é, Ana? Podemos adicionar pessoas. Tenho também uma amiga que está sempre a dizer que não percebe muito de futebol e gostaria de participar, portanto, se calhar também pode ser que queira vir e fazermos aqui uma roda bota fora para ver quem tem mais dúvidas. Está a tentar elucidar-nos e abrir as nossas mentes em relação a este assunto, porque nós vemos demasiado futebol e não percebemos nada. Malta, preciso de companhia para ver a bola. E de alguém que perceba aquilo que eu vou dizendo ao longo do futebol. Mas a verdade é que mais do que clubes, mais do que competições, vivam o futebol, vivam a paixão pelo futebol e divirtam-se, que é o importante. Até à próxima semana. Até à próxima.